Chegando aí, 2 jogos decisivos. Se vencer os 2, Pelotas é primeiro colocado. Mas primeiro tem o Grêmio aí, que aprontou lá no suplementar do CT Dourado. E o que o William tem falado para você sobre esse Grêmio, que foi campeão sub-20 recentemente, sobre Juventude? É uma nova equipe, não é aquela equipe que jogou contra vocês, praticamente diferente essa equipe. E tu conseguiu fazer já aquele gol contra o Real, vencer fora de casa, que é muito importante vencer fora de casa. E agora é passar por cima de Grêmio e João Novo, né, Léo? Satisfação falar contigo, uma boa tarde. Boa tarde a todos, satisfação estar aqui falando com vocês. É um jogo muito importante, né? Agora a gente tem 2 jogos aí que a gente vai almejar buscar o primeiro lugar do grupo. Então, mas primeiro pensando no jogo do Grêmio, né? Depois a gente vai pensar no Novo Hamburgo. Vai ser um jogo diferente do que a gente enfrentou, né? Os 2 últimos aí, que a gente enfrentou fora de casa. Então vai ser um jogo totalmente diferente. Pela característica da equipe deles, né? E das condições do gramado, que o nosso gramado está um pouco melhor, né? Do que a gente enfrentou nos últimos. Então, mas a gente sabe o que a gente vai enfrentar. É uma equipe jovem, mas tem mais saúde. A gente vai enfrentar uma correria, assim, vamos dizer, né? Mas a gente está preparado, a gente está trabalhando como a gente pode vencer a equipe deles. Já tivemos um jogo difícil lá em Porto Alegre, como tu falou, é uma equipe um pouco diferente que a gente vai enfrentar, mas a gente sabe que como funciona o modelo de jogo deles lá, e a gente está preparado aí para fazer um grande jogo no domingo. Boa tarde, Léo, tudo bem? Chegou o Igor Bozel também agora na função lateral direita, né? Como é que tu encara essa situação de ter uma concorrência, digamos assim, em alto nível? Tu acha uma coisa positiva? Como é que está também teu relacionamento com ele nessa chegada? O Igor Bozel eu conheço, já trabalhei com ele. Sempre muito bom receber quem chegava, e eu sei que vai chegar para ajudar, para agregar. Então isso é normal, né, no futebol, dentro do grupo, é uma concorrência sadia que a gente tem, e a gente tem que ver pelo lado positivo sempre. Vai engrandecer, né, os treinamentos. A gente não se acomoda, assim, vamos dizer assim, né, então é bom sempre ter essa disputa, porque a gente nunca fica acomodado, vamos dizer assim, sempre querendo o melhor pra gente, né. Então é sempre muito bem-vindo. Quem chegar ter certeza que está chegando para ajudar o Pelotas, independente de quem estiver jogando. O Pelotas tem que estar sempre atrás, em busca dos seus objetivos. Boa tarde, Léo. Pegando um pouco o extracampo, né, a relação do contrato, também é um dos jogadores que tem esse contrato até o final do mês. Como é que tá? Já sentou para conversar com a direção sobre prorrogar esse contrato? Como é que tá a tua expectativa também em relação a isso, de ficar ou não no Pelotas, não só para a sequência da Copinha, como para a Série A2 do próximo ano, né, que é um projeto aí que o Pelotas já está fazendo com esses atletas que já estão no elenco? A gente já teve uma conversa, né, com a direção, assim, demonstrando interesse, né? Então a direção demonstrou interesse em permanecer comigo pro ano que vem. Eu também demonstrei o mesmo interesse, mas a gente não chegou a nenhum acordo ainda. Mas eu tenho certeza que nos próximos dias aí a gente vai conversar melhor sobre isso. O foco agora é o campeonato, né, a Copinha. A gente não pode esquecer isso, mas quando a gente puder, a gente vai conversar, vai sentar, vai conversar sobre isso aí. Mas o meu interesse é continuar aqui, seguir aqui no Pelotas, para ajudar o Pelotas no acesso do ano que vem, que é onde ajudar pro acesso, porque o Pelotas é um clube que não pode estar disputando a segunda divisão, né? Com todo respeito às outras equipes, mas o Pelotas é uma equipe do Rio Grande do Sul que está muito à frente de muitas equipes aí do interior. Então o Pelotas merece pelo menos estar na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Léo, agora saindo um pouco nessa questão de contrato, de Igor Bozel, que vem para disputar a posição contigo, né, que não, porém o colega falou e tal, mas falando sobre o teu adversário, né, o adversário de vocês, é um jogo que pretende ser diferente, né, Léo, porque vocês jogaram 2 vezes com eles, um amistoso e tal, né, conseguiram ter um bom resultado, depois perderam lá, né. E isso acho que vai ser uma circunstância diferente, né, Léo? Não sei se teu amigo concorda, porque vocês vão jogar em casa, talvez com uma boa presença de público, né, que o torcedor aos poucos está esquecendo daquela eliminação, né, que machucou bastante o torcedor e tal. O que tu podes falar e projetar em relação a esse jogo, tendo em vista que o Grêmio é uma equipe de qualidade, né? Os meninos têm potencial, né, Léo?
São momentos, né? Eu acredito que o primeiro jogo que a gente teve com eles, a gente estava com o foco na divisão de acesso, né? Então foi entre 2 jogos da divisão de acesso que a gente não tinha o foco total na Copinha, né? Então agora a gente tem só a Copinha, disputando só a Copinha, só esse campeonato, então o foco está nesse jogo. A gente teve a semana toda para trabalhar, a gente vem de uma vitória fora de casa, como foi falado aqui antes, então a gente está confiante, a gente está num momento bom, então é um momento diferente do que a gente enfrentou eles antes. Então eu acredito que vai ser jogo difícil sim, mas no momento que a gente vem, na semana que a gente vem trabalhando forte, aí, tudo que a gente vem fazendo aí, a gente teve também tempo para descansar agora, né? A gente já jogou, o último jogo foi na quarta passada, então teve esse tempo para descansar também, então a gente vai com força total agora que a gente vai fazer uma grande partida. O Pelotas contratou o Flávio Torres até a Série A2. E o Flávio Torres tem uma característica de cabeça, né? Então a bola cruzada na área vai ser essencial. Tu e o ponteiro aí, o Vitor Júnior, o Tony Júnior, aquele cruzamento na área que é essencial. E tu, o teu forte é a bola cruzada. Já estão trabalhando nessa função aí que o Willian está pedindo, a bola cruzada na área, para o Flávio Torres vir fazer a caixa? A gente viu, né, que a característica dele, ele tem um bom cabeceio, né? Então, tudo é questão de conhecer o companheiro, né? Então, nos treinamentos aí, a gente vai vendo como que é a característica dele, como ele prefere. Mas, sim, é uma referência a mais que a gente ganha, né? Por ele ter essa característica de um bom cabeceio. Então, pra gente que chega no fundo ali, que tenta essa bola alçada na área, é bom ter um cara assim. O Thales já tem outra característica, que é mais de força, né, que mais bola no chão. O Flávio tem essa característica de cabeceio, cada um tem a sua característica. Então, quem estiver jogando sempre conhece o companheiro e vai se conhecendo aos poucos, né? Mas, como eu falei antes aqui, o importante sempre é, independente de quem estiver jogando, o Pelotas buscar a vitória, né? Independente de como for o gol, de quem fizer, o importante sempre é o Pelotas, acima de tudo, estar vencendo e buscar os objetivos. Bom, Léo, até em relação à classificação à próxima fase, né? A chance disso é muito alta, né? Porque o São Borja, por exemplo, pega aí o Grêmio, por exemplo, que é uma equipe que está também praticamente classificada. O Pelotas precisa de uma vitória para conseguir essa classificação à próxima fase. Caso isso aconteça, tem a dúvida, né, sobre a posição. Por exemplo, se ficar em terceiro, pode pegar um São José, um São Luís. Em segundo, hoje, pegaria o Monson, que enfrentaria novamente essa equipe do Monson. Vocês têm analisado também os outros grupos, como é que está aí essa expectativa também para a próxima fase e também, né, a dificuldade que pode enfrentar já nessas quartas de final da competição? Claro, a gente analisa tudo, né? Como está a pontuação dos outros grupos, como que vai ser o chaveamento da próxima fase. Mas, primeiramente, a gente tem que pensar em consolidar a classificação matematicamente, né? Então, primeiro, o foco é esse. Aí, depois que a gente conseguir essa classificação matemática e tiver classificado já, aí a gente pode pensar num futuro confronto, né, na segunda fase. Mas, claro que a gente quer vencer esses 2 jogos para se classificar, ter a melhor classificação, para ter um confronto que a gente possa decidir em casa, que isso é muito importante, né? A gente sabe que o segundo jogo em casa que a gente decidir vai ser muito importante para o apoio da nossa torcida. Mas quem quer ser campeão, quem quer chegar, não pode escolher o adversário, né? Quem vir, a gente tem que estar preparado, independente de quem for, para a gente buscar os objetivos do clube.